Bom dia, está entrando no ar mais um programa Vencer aqui na TV União. E como todo sábado vocês sabem, nós entrevistamos pessoas que contam suas histórias, de sucesso, contam suas histórias de vida. E hoje eu terei o prazer de entrevistar Celi Medeiros, uma empresária, produtora cultural, dançarina, e Guilherme, o cara que enfrentou o coma, deu a volta por cima e vem contar a sua história de superação. Mas vamos começar com Celi Medeiros, essa grande figura que está aqui. Bom dia, Celi, seja muito bem-vindo ao programa Vencer. Bom dia, José. Para mim é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui com você para falar a minha história. Celi, você nasceu aonde? Nasci aqui em Natal. Você é natalense. Isso. E aí você criou-se em que bairro aqui em Natal? Como foi a sua história? Conta um pouco da sua história para a gente. Olha só, eu nasci em Santos Reis, um bairro bem pequeno, e aos 6 anos nós fomos morar nas Rocas, ali na rua São Sebastião. Sei, conheço. Exato. E desde pequena, o meu grande prazer estava em atuar, em dançar, né? E a minha infância foi permeada de muita música, muita dança. E sem falar que as Rocas já proporciona isso, né? Porque nós temos ali... É um celeiro de artistas. É um celeiro de artistas. Nós temos o Centro de Tradições, né, de Araruna. Né? E assim, eu me sinto privilegiada de poder, né, repassar isso para todas as pessoas que nós conhecemos. Certo. E com quantos anos começou abrir essa cabeça para a dança, para a cultura, para a música? Você começou a dançar com quantos anos? Olha, eu comecei a dançar aos 6 anos. 6 anos. Mas aonde? Lá nas Rocas? Nas Rocas. Eu estudei na Escola Irmã Vitória, que é a escola ambulatória de São José que existe até hoje, né? E aos 6 anos eu participei da primeira peça infantil, que foi o Baile dos Insetos. Baile dos Insetos. Baile dos Insetos. É uma musiquinha que fala do piolho. Eram quantas pessoas que participaram? Eram 10 pessoas, 10 crianças de 6. Era um musical. Meu irmão fazia o piolho e eu fazia a pulga. Sabe? Era assim, era o Baile dos Insetos e tinha... Cada criança representava um inseto e tocava um instrumento. E eu, na realidade, eu não queria tocar instrumento, eu queria era dançar, né? Eu queria era alegrar todo mundo. E a minha mãe... Assim, nós morávamos nas Rocas, o meu pai, João, a minha mãe, Célia, eles, mesmo naquela humildade, eles faziam de tudo em prol do nosso crescimento. Naquela época, o poder aquisitivo era baixíssimo, mas eu me lembro que a minha mãe confeccionou, ela fez com as próprias mãos um vestido de volta ao mundo, vermelho para mim, e um fraque para o meu irmão, com gravatinha, sabe? Assim, foi uma coisa que eu recordo a minha infância com um cheiro gostoso da doçura daquela época, dos anos 70. Eram quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. Você e mais 4? Ou você mais 5? Não, eu e mais 4. Né? Todos assim, eram envolvidos com música, com dança? Todos são envolvidos com música, dança, teatro. Desde aquela época? Desde aquela época. O meu irmão encostado a mim, ele trabalha com produções, né? Trabalha há muitos anos, trabalhou já com bandas de música e tal. O meu irmão, tem um irmão que é policial, mas que participou das minhas peças, né, quando eu comecei a produzir na fase adulta. A minha irmã, que é professora, ela jamais deixou de atuar. Até hoje ela ainda atua com as crianças dela e ela perpassa, com certeza ela vai deixar um grande legado, porque o professor ele é mal remunerado, mas só em receber todo o carinho da criançada, e ela arregimenta assim, um verdadeiro batalhão cultural nas creches onde ela trabalha, nas escolas estaduais. E a irmã caçula foi minha aluna de balé e hoje é professora, trabalha em 5 escolas na Zona Norte. Eu me orgulho muitíssimo disso. Muito bem. Me diga uma coisa, Celi, você falou de 6 anos, 6 anos, primeira peça. E você se lembra de qual foi o segundo trabalho? Olha só, aos 6 anos eu fiz o Baile dos Insetos. Com 7 anos eu fiz o Patinho Feio e quem era a protagonista? Certo. Euzinha, né? Você, né? Poxa. Já era a principal. Assim, eu já fiz o papel principal, né? E dos 8 anos em diante, dos 8 aos 10 anos eu dancei pastorio. Então eu fui borboleta, fui
Eu só não podia ser mestra nem contramestra, porque eram as meninas maiores, mais bonitas e as mais cheinhas, né? Eu era bem magrinha, bem magricelinha. Então, eu fiz borboleta, eu fui cigana, eu fui anjinho do pastoril, quer dizer... Mas, assim, eu absorvia tudo aquilo. Então, essa coisa que você hoje produz, essa arte que você leva nas costas, porque não é fácil, não é fácil num país viver como o nosso. num país como o nosso, viver de arte, né? Verdade. Viver de cultura, não é fácil. E você, então você 6, 7, 10 anos, 12 anos foi trabalhando isso, e aí você depois de adulta, quando é que você enveredou na atividade profissional? Quando é que você começou a ganhar dinheiro com, mesmo que seja pouco ou muito, mas você começou a ganhar dinheiro com música ou com arte? Boa pergunta. Aos 13 anos, eu comecei a trabalhar fazendo crochê, pintura e bordado para os centros de artesanato. Por quê? Porque o meu grande sonho era me tornar uma bailarina. Nos anos 80, era dificílima a situação, porque só quem fazia balé clássico eram os filhos dos tradicionais, dos ricos, e eu, oriunda de uma família humilde. Como fazer isso? O que eu fiz? Dos 13 aos 17 anos, eu juntei dinheiro para comprar minha malha, minha sapatilha e custear o meu curso de balé. Eu entrei no balé municipal aos 17 anos. Daí, o que eu fiz? A minha turma, as meninas eram pequenas, porque iniciantes eram meninas de 7, 8 anos. E eu trabalhei incessantemente. Eu fazia aula de manhã, de tarde e de noite. E fiz. O balé, a conclusão do balé naquela época era em 9 anos. E eu fiz 3 anos em 1. Eu fazia 3 níveis. Eu estudava, eu assimilava tudo, eu degustava tudo. Sabe assim, eu ruminava na realidade a dança. Certo. E é por isso que eu acho que assim, quando o profissional ele se detém a esses detalhes... E aí agora, diga assim, já interrompendo você, mas uma pergunta interessante, intrigante para as pessoas que estão nos assistindo. Como é... que até então você fazia tudo isso aí, você gastava, você investia em você. Investia. Mas quando é que você começou a ganhar dinheiro com a dança? Na atividade profissional, para você começar a ganhar dinheiro? Olha, em 1982... Quer dizer, de 82 para cá, você vem lutando com essa atividade. Eu sobrevivo única e exclusivamente da dança. Por quê? Eu comecei a dar aula nas escolas, aula de balé nas escolas da Zona Norte, não só aula de balé. Você continua morando na Zona Norte hoje, né? Eu moro na Zona Norte. Há quantos anos você mora na Zona Norte? Eu já estou há 32 anos no Conjunto Nova Natal. Okay. Eu saí das Rocas aos 18 anos e migrei para o Nova Natal, né? E assim, eu me orgulho muito de morar no Nova Natal, porque além de ser um bairro muito populoso, um conjunto muito populoso, ele leva o nome da tradição, porque é uma homenagem As ruas de Nova Natal são ruas folclóricas, folclóricas, né? Assim, Rua da Chegança, eu moro na Rua dos Violeiros, Então, assim, eu acho que isso aí, as ruas de Natal deveriam, pelo menos as praças deveriam ter esses nomes também. Exato, acho interessante. Exato. Porque a gente enalteceria o folclore nosso, né? As coisas bacanas. Exato. Mas me diga uma coisa, Celi. E aí, por exemplo, você desde 82 você trabalha com essa atividade produtora cultural, que eu sei que não é fácil, não é só em Natal, em lugar nenhum do Brasil é fácil, mas especificamente em Natal é mais difícil ainda. E aí, como é hoje, quantas pessoas com quem você trabalha hoje, onde é que você mais atua, as pessoas que precisarem de entrar em contato com você, como é que elas devem fazer? Diga para o nosso telespectador. Eu trabalhei com a educação ambiental a serviço da CAERN durante 8 anos, com peças teatrais educativas no projeto... Eu não falo assim, você não precisa citar o nome das empresas. Certo. Eu queria que você dissesse para mim assim, olha, a minha atividade hoje é... Dança de salão. Eu trabalho dança de salão, eu faço produção artística, eu faço teatro, eu trabalho hoje com tantas pessoas, para a gente evitar de dar nome das empresas aqui, entendeu? Exato. Então, diga lá, conte para o nosso telespectador, se ele, por exemplo, alguém quiser contratar para um aniversário, pode? Pode sim, olha, para uma festa de 15 anos, para uma festa, para um casamento, pode? Pode sim. Qual o telefone que ele entra em contato com você? Pode entrar em contato conosco pelo telefone 8803-7137. 8803 7137. Ou
pelo 9929-2727. 9929-2727. E aí me diga uma coisa, você tem palhaço, você tem malabares, princesas, você tem aqueles bonecos também, temos, né? Nós que temos... você leva toda a produção. Exato. E você não leva só os bonecos, você conta a história na casa das pessoas, Isso. né? O nosso trabalho... Esse é o seu diferencial. O diferencial é que nós, além de promovermos o entretenimento, nós levamos cultura para aquele aniversário ou para aquele evento. As empresas que nos contratam, eles reconhecem em nós esse diferencial, porque nós fazemos com que despertar na criança o desejo em fazer teatro, fazer dança, fazer música. Participar. As nossas oficinas, dentro de um aniversário, não se limitam apenas à pintura de rosto, e sim a você fazer com que a criança ela tenha o desejo de exercer o poder criativo, valorizando o potencial daquela criança, valorizando o potencial do adolescente também, porque as nossas festas com adolescente não limitam-se apenas à festa do pijama, com boate, não. Nós fazemos as atividades para despertar nesse adolescente o gosto não só pelo teatro, pela música como pela dança, mas também pelos valores, pelos reais valores. Vamos fazer as ações e as atividades em conjunto para que eles possam valorizar o colega na totalidade. Eu sei, você não quer a festa por festa, você quer ganhar dinheiro, você quer fazer com que eles fiquem felizes, mas você quer mostrar ludicamente o valor da equipe, o valor da amizade, o valor que existe entre as pessoas, não é isso? Exatamente. Sabe? E hoje em dia está muito, muito difícil mesmo trabalhar com um segmento tão responsável, de maneira tão responsável. Porque caça-níquel você encontra em qualquer lugar. Vou ofertar, mas ofertar de qualquer maneira? Não. Nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado, para que a nossa criança e o nosso adolescente, enquanto formador de plateia e de opinião, possa ter um trabalho diferenciado e possa também fazer suas escolhas de forma acertada. Muito bem. É isso que eu sempre digo nas minhas palestras. Hoje, você é pago pela raridade do que você faz. Não adianta você apenas chegar aqui e dizer, olha, eu tenho uma produtora de festa, eu tenho uma produtora de eventos. Celi Medeiros, ela, com esse projeto que ela está nos apresentando aqui, ela faz diferente. Ela não só faz patrocina entretenimento, ou seja, a alegria numa festa das crianças. Ela faz com que as crianças brinquem, mas acima de tudo elas participem, para que elas entendam o porquê de uma festa. A festa não é só aquele momento, ela quer deixar sempre uma mensagem. Então, quando ela diz que faz com que não vou só pintar o rosto, nem fazer uma festa de pijama e levar uma brincadeira, ela vai levar para as pessoas uma mensagem. E essa mensagem fica, porque ela fixa dentro daquele momento de alegria, a mensagem de solidariedade, de amizade, de amor, de fraternidade, e é isso que as pessoas precisam no mundo. Eu conheço muita gente que fica infeliz quando os outros estão felizes. Eu conheço muita gente que é capaz de puxar a tua escada se você estiver subindo, é capaz de mostrar uma estrada diferente se você estiver seguindo no caminho certo, com medo de você se destacar mais do que ela. As pessoas precisam entender que o mundo tem espaço para todos e só os competentes continuam. Sorte é uma coisa que as pessoas falam muito, mas sorte não existe. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, você dar conta do recado. Não adianta você ter apenas o produto na mão se você não sabe manusear. Não adianta ter a farinha se você não sabe fazer o pão. Não adianta ter a água se você não sabe fazer o suco. Não adianta você ter cliente se você não souber fidelizá-lo. E é isso que a gente sempre fala. Preste muita atenção, vai sempre em frente, siga, trace planos, mas antes de mais nada, coloque o seu plano em prática. Só assim, agindo, tirando a bunda da cadeira, usando o TBC, você fará da sua vida um case ou um caso de sucesso. Vamos para um breve comercial, daqui a pouco a gente volta com mais programa Você. Aguarde só um instante.
Estamos de volta com o programa Vencer e agora conversando com Guilherme Souza, empresário, representante comercial, uma pessoa que deu a volta por cima. Vamos conhecer um pouco da história desse homem que enfrentou o coma e enfrentou o H1N1 e hoje está aqui para contar a experiência que vivenciou dentro de um hospital. Muito bom dia, Guilherme, seja bem-vindo ao programa Vencer. Bom dia. O programa Vencer é como a sua vida, né? Venceu. Como foi? Você nasceu onde? Você nasceu em... Eu nasci no Rio de Janeiro. E como é que você chegou em Natal? Cheguei em Natal aos 11 anos de idade, acompanhado pelo meu pai fuzileiro naval, veio transferido para cá e por aqui nós ficamos. Né? Bacana. Estamos aqui até hoje, sou um homem apaixonado pela vida, pai de família, apaixonado pela minha esposa. E filhos? Tenho uma filha de 12 anos de idade. Bacana. Me diga uma coisa, Guilherme, você trabalha há quanto tempo na área com vendas? Você trabalha há quanto tempo com vendas? Eu trabalho com vendas desde os meus 15 anos de idade. Você começou trabalhando com o quê? Eu comecei trabalhando numa loja de discos. De discos, lá no centro da cidade? No centro da cidade, na Princesa Isabel. Como era o nome da loja? Discofitas. Discofitas, acho que é de Marcinho, né? Isso, Marcinho Eu Dias. fui algumas vezes lá, achei era uma loja bem interessante, que tinha tradicional, tinha muitas opções de você comprar as coisas lá, né? Isso, músicas antigas, novas. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu trabalhei com o Marcinho por 10 anos. Como foi a experiência interessante de trabalhar com disco, com música? Conte um caso interessante. A música é praticamente a minha vida, né? Eu, desde cedo, acho que uns 13 anos, eu comecei a trabalhar numa antiga equipe de som chamada Moby Dick. Moby Dick. Né? Eu era o DJ na época, fiz muita gente feliz, muita gente dançar, muitos finais de semana. Antigamente a gente chamava assustado, né? As festas hoje a gente chama festa, mas eu alcancei o nome que chamava assustado. Você ia nas festas e tal, vamos para assustado. Eu já peguei a década de 80, que era as discotecas, jovem, né? Discoteca. As festas das escolas, né? Com as bandas. Né? E foi muito bom trabalhar com música, né? Hoje eu continuo apaixonado pela música. E é isso, gosto muito. 10 anos com música. Depois aí você entrou para o ramo de medicamento? Eu entrei para a área de enfermagem. Fiz a formação em técnico de enfermagem, fui instrumentador cirúrgico e com pouco tempo, com o meu jeito de vendedor, eu fui convidado para trabalhar numa empresa para ser o representante comercial dela aqui no Nordeste. Que bacana. Por isso que você entende tanto de medicamentos. Você estava me dando uma aula aqui sobre medicamentos. Não, né? Menos. Não, eu sei que você não estava prescrevendo nada, mas eu estava assim, ele estava me dando uma aula explicando o que eu estou com uma crise de bursite e ele estava me falando para que servia isso, o que devia fazer, como é que devia o procedimento e tal. Como técnico de enfermagem, instrumentador e hoje representante comercial de medicamento, ele trabalha, inclusive a área que ele trabalha com ortopedista, né? Você entende tudo isso aí. É um pouquinho, estou aprendendo a cada dia que passa. Né? Mas vamos falar agora da fase mais complicada na sua vida. Como foi como você que soube que estava com H1N1? Rapaz, foi um momento... Vocês que não sabem, o H1N1 foi aquela gripe que veio aterrorizando muita gente, que as pessoas ficavam apavoradas usando máscara e tal. Esse moço teve o H1N1. Eu fui acometido da H1N1 em 2010 e nesse momento surgiu como uma pequena gripe, né, um resfriado, e que logo, em menos de 48 horas, me levou a um coma. Né? Sério? Foi uma coisa assim, rápido demais, ela desenvolveu muito rápido. As pessoas me perguntam, Guilherme, onde é que você pegou? Não sei. Pode ter sido num shopping, pode ter entrando no hospital, num aperto de mão, né, que tudo isso leva a gente, né, a ficar vulnerável às bactérias, aos vírus, né, e os mínimos cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, muitas vezes nós esquecemos. Agora há pouco um ator Globo, inclusive, estava mostrando que ele estava na novela e teve que se afastar de uma doença, ficou em coma também, porque ele disse que foi através das mãos, e hoje ele tem um hábito, além de lavar as mãos pelo menos 10 vezes por dia, ele ainda anda com álcool gel, para ficar higiênico, porque foi através das mãos que nós temos o hábito de pegar na mão de alguém, e às vezes a gente, sem querer, coça os olhos, coloca a mão no nariz, sem bater, bate no nariz. Tudo isso aqui é um veículo transmissor, né? Potencial, né? E eu tive a situação mais difícil do HN1, que eu fiquei 27 dias em coma. 27 dias em coma? 27 dias em coma, passei 37 dias dentro de um leito de UTI. Então foram 37 dias na UTI? Em uma UTI, né?
Mas graças a Deus, com um bom trabalho dos profissionais médicos. Você chegou a fazer a traqueostomia, né? Fui traqueostomizado, fiquei entubado, traqueostomizado, né? Briguei muitos dias com o respirador. Você me falou que teve um dia que teve 20 e poucas paradas cardíacas. Num dia só, eu tenho meu prontuário em casa, eu li que num dia só eu tive 27 paradas respiratórias. 27 paradas respiratórias, quer dizer, você chegou bem próximo do outro lado. Aí eu fiquei na margem ali, no limite mesmo. Você, nesse momento, as pessoas falam, às vezes eu assisto programas e vejo documentários, que tem pessoas, até nas revistas mesmo, falam que pessoas que tiveram a experiência do além-morte, do além-vida ou do outro lado. Você lembra de alguma coisa desse momento? A única lembrança do coma são sonhos. Eu sonhava o tempo todo. Eu vivia um sonho absurdo. Qual era o sonho? O que você sonhava nesse momento? O meu primeiro sonho era o porquê eu estar no hospital. Eu entrei no hospital por conta de um levante político que os municípios entraram em conflito com a capital e tomaram a capital, e no meio disso eu levei um tiro, fui preso como preso político, estava internado como preso político, coisas absurdas. E vai se desenvolvendo uma história, toda uma história. Sempre era isso que você pensava sempre, que você sonhava sempre isso? Isso. Né? Durante esses 27 dias de coma, 25 dias, eram sonhos sucessivos, e eles eram sempre uma continuidade. Sim. Né? Ele não era aquela coisa de eu sonhar várias coisas, não. Era um sonho contínuo. Só um minutinho. Você que está nos assistindo agora, se você tem algum amigo psicólogo, algum psiquiatra, indica para que ele assista, ou ouça isso aqui, ou grave o programa, ou mostre o link depois. É importante um depoimento desse. Esse cidadão que está aqui do lado, o Guilherme, ele entrou em coma e durante 25 dias que ele ficou num coma, ele está narrando para a gente o que é que ele lembra do coma, que eram sonhos, e esses sonhos tinham uma continuidade. Não existiam sonhos fragmentados de histórias diferentes. Havia sempre uma continuidade, eram fragmentados, mas sempre que ele sonhava, e acontecendo a continuidade da história. Então vamos lá. E nesse sonho, eu estava na minha realidade internado dentro do Hospital São Lucas, em Natal. E no meu sonho eu fui internado na urgência do Hospital Alfredo Gugel. E quando eu acordo no sonho, acordo no coma, eu vejo várias pessoas diferentes, técnicos de enfermagem de outros municípios dentro de Natal. E eu, poxa, você está fazendo o que aqui? Não, a gente agora está tomando conta do Alfredo Gugel, que nós tomamos a capital agora é nossa, destituímos o governo, estamos aqui agora. O nome do hospital era o nome de um padre, era um hospital muito moderno, muito bem instalado. É aquele tipo da coisa. Tudo que você imaginava, por exemplo, de atendimento de primeira qualidade, talvez você estivesse sonhando aquilo ali. O meu sonho tinha. Seu sonho tinha sempre isso, mas você não era consciente que você estava doente com H1N1. Você era uma pessoa normal na situação. Era um preso político, né? No meu sonho era um preso político, que eu fui tentar salvar minha esposa e minha filha, que vinham no meio do conflito, e tentando fugir com ela, levei um tiro. E acabei como preso político no meu sonho. Né? E muitas outras coisas, né? Sempre sonhava isso? Isso. E aí, por exemplo, mas você não tinha consciência, quando alguém chegava perto de você, algum familiar chegava perto de você, você sabia que estava alguém chegando? Não. Eu não conseguia ver ninguém da minha família perto de mim. Quando eu estava deitado no coma, eu conseguia ver uma janelinha, e numa janelinha eu conseguia ver duas pessoas que prestam serviço para minha sogra, que estavam velando ali, esperando que eu saísse para me levar para casa. Eu via por uma pequena janela, mas essas duas pessoas nunca foram lá. Acho que o poder da oração dessas pessoas, que era muito forte, né, que faziam com que eu me sentisse perto delas. Um dos fatos fortes nos meus sonhos foi um determinado momento em que um médico vinha e me dava alta, e com alguns momentos vinha um outro médico, não, vou avaliar você de novo. E fazia um procedimento que colocava algo em mim, que isso eu ficava muito angustiado, começava a brigar com aquilo, né? E ele forçando, empurrando um gás para dentro de mim, isso sonho. Empurrando uma substância, eu começava a brigar com aquela substância, e no determinado momento, quando eu olhava para o médico, não era um médico, era um negócio feio. Um monstro. Um monstro. Né? E quando eu acordei, as pessoas diziam assim, olha, dizem que isso pode ser a morte que estava querendo levar, mas a sua briga era, né, você estava acompanhado de anjos, e os anjos o tempo todo lhe segurando aqui. Né, porque foram momentos muito difíceis. Era a briga entre a morte, a vida e a morte. Quando eu saí da UTI, logo que eu acordei, o doutor Miguel, que me acompanhou muito tempo na UTI,
ele era o médico-chefe do hospital, ele olhou para mim: você só deu trabalho do meu plantão, que ele é argentino, né? Ele tem aquele sotaque carregado. Sim. Você só deu trabalho no meu plantão. Eu não mexia, só os olhos, porque estava todo paralisado. Sim, mas você já estava, aí nesse momento você ficou consciente? Já acordado, já, né? Só mexia os olhos, não, né? Não mexia a perna, fazendo fisioterapia, não levantava braço, não fazia nada. Tá totalmente, alguns médicos, Guilherme vai passar uns 6 meses, 1 ano, ele pode ter sequelas, mas graças a Deus... Hoje até voleibol você joga? Até voleibol eu jogo. Isso mesmo. Quer dizer, então hoje... Faz 4 anos isso, né? Agora, janeiro de 2015, está entrando para o 5º ano. Guilherme, qual a experiência, qual a mensagem que você hoje pode deixar, por exemplo, para as pessoas que não têm a higiene com a mão, ou as pessoas que brincam com algum tipo de doença? Primeiramente, eu posso dizer assim, eu sempre tive uma vida saudável. Nunca fumei, beber socialmente mesmo. Hoje eu tomo uma latinha de cerveja, já me faz mal. Evitem excessos, se cuidem, não fumem, porque se eu fosse um fumante, eu não tinha passado dos 3 primeiros dias, né? O H1N1 destruiu o meu pulmão, como dizem os médicos, né? Não existia troca de ar, né? Os alvéolos, né, não faziam o papel deles, né? E se eu fosse fumante, eu não teria aguentado 10% de tudo que eu passei. Somente se cuidem de sua saúde, prestem atenção no que fazem de correto, né? Dê exemplos, né? Sigam exemplos bons e dê seus exemplos também. Aí, meus amigos, você pode tirar a seguinte conclusão de uma história dessa. Esse homem teve à beira da morte. Esse homem ficou 37 dias numa UTI de um hospital, 25 dias em coma, não lembra de absolutamente nada do trabalho que deu a equipe médica que o salvou. Mas uma coisa que eu quero deixar para vocês muito claro: a valorização da vida, o significado das pessoas. Após isso, ele saiu muito mais forte do que ele entrou. Porque as pessoas, às vezes, vivem a vida e não conseguem sentir ou prestar atenção ao que está em sua volta. Seu marido, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Nós vivemos uma vida louca, num corre-corre absoluto, absurdo durante o dia inteiro, e nós não nos preocupamos do colega, do amigo, do parente que está do lado. Quanto tempo faz que você não visita seu pai ou sua mãe? Quanto tempo faz que você não diz para sua mulher que ela é importante para você? Quanto tempo faz que você não diz para o seu colega de trabalho que ele é muito importante para o que você faz? Quanto tempo faz que você não liga para alguém que você não fala há algum tempo? Sabe por quê? Porque nós somos, às vezes, muito egoístas. Nós vivemos num dia tão louco, tão perturbado no nosso dia a dia, que nós nos esquecemos que o ano tem 365 dias e 12 meses. Se você tirar um dia por mês para visitar uma casa, para ligar para alguém, para fazer uma caridade, serão apenas 12 dias por ano. 353 para você, 12 apenas para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parente. E pouca gente faz isso. Portanto, meus amigos, você que está nos assistindo, que acabou de ver essa história de superação do Guilherme, pense muito, ame muito mais, porque só o amor modifica as pessoas. Eu sei que fé, esperança e caridade são sentimentos fantásticos nas pessoas, mas o amor, esse sim, é o maior de todos os sentimentos. Só ele muda, só ele transforma, só ele engrandece e só ele muda você, fazendo uma pessoa mais feliz dia após dia. Muito obrigado. Até o próximo sábado, novamente, aqui na TV União, com o programa Vencer. Até lá!